Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui seu amigo, professor Fábio Falcão. E eu venho, através desse vídeo aqui, deixar uma palavra para o seu coração. É uma meditação de uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. E eu quero, nesta tarde, falar a respeito do ser humano, do homem como criatura de Deus. O texto que eu quero aqui deixar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, é o Salmo de número 8 e o versículo de número 4, da qual diz assim: o salmista, ele escreveu no Salmo de número 8, verso de número 4, ele faz a seguinte pergunta: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da sua mão, e debaixo de seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o verso de número 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes, a pergunta que me calha é: que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Está aí, meus queridos irmãos. Esse texto aqui é o texto do salmista, no Salmo de número 4, capítulo de número 8, verso de número 4, onde o salmista Davi, ele faz a seguinte indagação a Deus: que é o homem, para que te lembres dele? Pois tu honraste o homem, coroando ele como a obra perfeita da sua criação. O tema antropologia, que é a doutrina do homem, é um discurso que vara séculos. Desde os tempos passados, muitos estudiosos indagaram a respeito da questão do ser humano. Nós temos a chamada teoria da evolução de Charles Darwin, que quer dar definição da criação do homem, da questão do homem, dizendo que o homem, na realidade, é uma progressão ou evolução de seres inferiores. Mas o texto que a gente acabou de fazer menção, é um texto que baseia a questão do homem como a criação divina. O texto diz, do Salmo 8, verso 4, deixa bem claro que Deus é o Criador de todas as coisas e foi Deus quem criou o ser humano. O ser humano, ou o homem, foi criado por Deus como a obra da sua criação, a coroa da sua criação. Nos 6 dias de criação de todas as coisas, no 6º dia Deus brindou a sua criação, criando o ser humano, o homem e a mulher, e colocando como a coroa da criação. O texto que nós acabamos de fazer menção, eu quero aqui falar sobre a questão da antropologia teológica. Dentro deste debate, a questão da antropologia, nós temos 4 vertentes acerca do estudo de antropologia. Antropologia é a junção de 2 palavras gregas: anthropos, que significa homem, e logos, que significa estudo. Então, antropologia quer dizer estudo do homem. Antropologia tem 4 vertentes. Nós temos antropologia física, também chamada de antropologia físico-somática, que aborda o homem do ponto de vista físico-somático. Nós temos uma segunda vertente, que é o estudo do homem, como a antropologia etnológica ou a antropologia cultural.
Essa estuda o homem do ponto de vista histórico e cultural. Nós temos a segunda vertente da questão da antropologia, conhecida como antropologia filosófica, que trata o homem do ponto de vista dos seus princípios últimos. E a quarta nós temos a antropologia teológica, da qual nós vamos abordar nessa tarde. A antropologia teológica trata o homem do ponto de vista religioso. O homem como ser religioso, dotado por Deus de capacidade para conhecer a Deus, servir a Deus e amar a Deus. Essa antropologia teológica, ela trata do homem com relação a Deus, o homem em relacionamento com Deus. Na antropologia, nós temos grandes temas. Antropologia, a doutrina do homem, ela é filosófica, física, cultural e também teológica. Ela passou a ter grande despertamento entre todos os povos, tanto do passado como do presente. No sentido teológico, porém, essa antropologia se revestiu de grande importância, razão porque todos os povos de ambos testamentos, do Antigo e Novo Testamento, atribuíram a Deus a criação do homem. Portanto, tem grande dignidade o homem, pois o salmista Davi, como eu aqui fiz menção, o rei de Israel no ano 1000 a.C., ele fez a seguinte indagação a Deus: que é o homem? Que é o homem? No campo filosófico, porém, isto assume quase que uma dimensão maior, não em valor, mas em extensão, de tal maneira que quase todos, suscitaram grande interesse, como aqueles que seguem. Nós temos o homem numa visão geral, o homem econômico, o homem angustiado e o homem moral. E nós temos uma visão contextual, que é o homem falível, o homem problemático, o homem biológico, o homem religioso. O homem sempre foi e continua sendo objeto de estudo de todos os períodos da história da humanidade. Nós temos a nossa tese, nós temos o nosso conceito cristão, que fala a respeito do homem como a criação de Deus. Não como um processo evolutivo, mas como a criação de Deus. Deus criou o homem perfeito, moral, racional e intelectual, para que este homem pudesse ter um relacionamento saudável com Deus. Foi estudado o homem pela filosofia grega, assim como também pela filosofia cristã, e também pela filosofia moderna e também a filosofia contemporânea. Cada uma dessas escolas apresentou e defendeu pontos de vista diferentes. O cristianismo sempre seguiu a sua linha de pensamento definido, isto é, Deus criou o homem e continua tendo cuidado para com este homem. O homem, ele é um homem tríplice, ele tem uma definição tricotômica. A nossa definição para com o homem é uma definição tricotômica. O homem, ele foi criado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, de que Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Com isso, nós queremos dizer que o homem é um ser tricotômico. Ele é um homem que tem um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é o invólucro da alma. O espírito é a parte espiritual, que faz ligação entre Deus e o homem. E a alma ou a alma é o ser do homem, o homem como ego eimi, o homem como ego, como eu, o homem como ser pensante. E o homem como alma, ele é dotado de racionalidade e intelectualidade. Este homem, ele tem uma consciência do bem e do mal.
O homem, ele é um ser de maior glória. Ele é um ser superior aos seres inferiores, como o reino animal. Deus fez todos os animais no reino animal como sendo irracionais. Porém, o homem, Deus o dotou da capacidade da racionalidade. O que nos torna diferente dos seres inferiores é que nós temos uma racionalidade. Nós somos seres racionais, seres morais. Isso torna um homem diferente dos seres inferiores. É que o homem é um ser racional e também um ser intelectual, religioso por natureza. Pois em todo ser humano, quer seja ele ateu, quer seja ela ateia, todo ser humano tem inato em si a questão da religiosidade. Ainda que o ateu diz que não crê em Deus, ele já tem uma crença. Ele crê que Deus não existe. Então, por si só, o ateu também é um ser religioso, pois ele acredita em algo. E o ser religioso é um ser que acredita em algo. Então, o ateu, ele acredita que Deus não existe. Então, ele tem uma religião. Ele é um ser religioso. Ele acredita que Deus não existe e faz dessa tese, na realidade, aquilo que norteia a sua vida. O homem, como um ser criado por Deus, como eu acabei de repetir, ele é de corpo, alma e espírito. E aqui nós vamos abordar este homem como a criação de Deus. Como ser criado por Deus, está baseado o texto lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27. O capítulo 1, verso 6 e 27 de Gênesis diz que Deus, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os seres dos céus e da terra. Quando Deus criou o homem perfeito, um homem racional e intelectual. Deus fez este homem à sua imagem e à sua semelhança. E o que é isto? O que é ser, o homem ser a imagem e semelhança de Deus? Primeiro, que o homem assim é como Deus, é o ser intelectual. Se a gente for observar, meu querido, no ser humano, a criação do ser humano, o que o homem tem criado como telégrafo, como telefone, como o rádio, como a TV, como a imprensa, a máquina de imprensa, a imprensa. O ser humano é um homem dotado de inteligência. O homem é um ser inteligente, criador. E quem dotou este homem de intelectualidade é o próprio Deus. Segunda coisa é que o homem é um ser racional. Ele tem uma razão. Esta razão distingue ele dos seres inferiores e dos irracionais, porque ele é um ser racional. Ele raciocina, ele pensa, ele age, ele toma decisões, ele é homem. E este homem é um homem, este homem é de livre-arbítrio. Ele é composto de livre-arbítrio, ele tem a faculdade do livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas. E como um ser racional, ele também é um ser moral. O homem é um ser moral. O homem tem nato em si a moralidade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E o que faz ele ter essa questão de saber o que é certo e errado, senão a sua consciência? O homem é consciente de si. Ele tem consciência, e isto o faz também diferente dos seres irracionais. É que o homem tem consciência. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Porque Deus assim colocou essa consciência no homem para que o homem pudesse julgar entre o certo e o errado. Lá em Romanos capítulo 1 e o capítulo 2, Deus ele fala a respeito do ser humano, no capítulo 1, que Deus colocou a consciência no ser humano. Então, o ser humano, ele sabe julgar entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, pois Deus o dotou desta capacidade. Lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus diz que Deus criou o homem com livre arbítrio.
Lá está dizendo, em Deuteronômio 30, verso 19, que o homem ele tem livre-arbítrio. Deus colocou diante dele a vida e a morte, o bem e o mal. E ele precisa fazer essa escolha. Aí Deus diz assim, escolha o bem para que viva. Então Deus, ele dotou este homem de racionalidade, intelectualidade e de moralidade. O homem é um ser moral. Então isto faz com que o homem seja imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus no homem não é a formação física do homem, não é a formação física do homem, mas sim os seus atributos, ou seja, as suas faculdades racionais, intelectuais e morais, que faz com que o ser humano seja imagem e semelhança de Deus. Quando a gente estuda a antropologia, essa antropologia teológica, que é o que nós falamos nesta tarde, nós temos a origem do homem baseado nas Escrituras Sagradas. O homem não como um processo evolutivo, como diz Charles Darwin, mas um homem criado por Deus à sua imagem e semelhança. A fonte de informação principal sobre a origem do homem é a Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz. E ali começa o processo de criação de todas as coisas. Desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 5, nós temos a criação de todas as coisas. E aí nós temos nos 5 primeiros dias, nós temos a criação de todas as coisas. No capítulo 2, nós temos a criação do homem. No capítulo 2 de Gênesis, nós temos a criação do homem. Capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, ou sobre as suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia afirma isto logo no primeiro capítulo, de que o homem é a criação de Deus. Lá em Gênesis 1, versículo 26 e 27, e depois continua com seus elementos doutrinários, como Jó 33, verso 4, Marcos 10, versículo 6, Atos, capítulo 17, verso 25 e 26. A seguir, em harmonia com seu equivalente, Deus deu determinação ao homem a criação de um ser tríplice, ou seja, o homem foi criado com uma tríplice formação, corpo, alma e espírito. Quando nós lemos Isaías 43, versículo 7, existe 3 palavras hebraicas que descrevem cada significado do pensamento. Lá em Gênesis 43 e 7 diz assim, Deus diz, eis que os criei, e os criei, ou seja, Deus criou quem? O ser humano. Eu os criei. A palavra criar lá em Isaías 43 e 7 é a palavra bara. Diz assim, eu os criei para a minha glória. Ou seja, a palavra bara lá em Isaías 43 e 7 diz assim, quando diz assim, eu os criei para a minha glória, está dizendo assim, eu os produzi do nada. A palavra bara lá no hebraico, lá diz Isaías 43 e 7, a palavra hebraica bara quer dizer produzir do nada, usando o seu equivalente no espaço e no tempo. Nós temos lá o versículo que diz assim, eu os criei, eu os produzi do nada para a minha glória. Ou seja, Deus criou a humanidade para a sua glória. Então, quando Deus criou o homem, Isaías deixa bem claro aqui que Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem com propósito. Qual é o propósito do ser humano? O propósito do ser humano em vida e na vida é conhecer a Deus, servir a Deus e amar a Deus. São esses os 3 propósitos que Deus criou o homem, para que Deus criou o homem. Deus os criou para a sua glória, para que este homem
pudesse amar a Deus, conhecer a Deus e servir a Deus. É por isso que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, com poder e a capacidade desse homem, com poder e capacidade, que esse homem conheça a Deus, sirva a Deus e ame a Deus. É por isso que o homem é feito, é por isso que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem é a coroa da criação. Lá no Salmo 8, verso 4 em diante, diz que o salmista diz: que é o homem para que te lembre deles, para que te lembre dele e para que o visites? Pois, Senhor, o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Ou seja, o homem é a coroa da criação. O homem, quando Deus fez o homem, Adão, e a mulher Eva, e ali colocou no jardim do Éden, ali o jardim que ele criou no Éden, este casal, Deus os criou para a sua glória, e quando Deus os criou macho e fêmea para a sua glória, o que Deus fez? Deus fez este homem para que este homem pudesse ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, que pudesse ter comunhão com Deus. É por isso que o homem é um ser moral, intelectual, racional. E Deus os criou para a sua glória. Deus os coroou de honra e de glória. E a Bíblia diz, o salmista, no verso 5 em diante, diz que Deus colocou tudo debaixo de seus pés. Deus fez o homem como seu representante. No reino animal, no reino terreno, Deus colocou o homem como seu representante na terra. Deus criou o homem para ser o seu representante na terra. Deus criou o homem, segundo o Salmo 8, versículos 5, 6 e 7, Deus criou este homem e coroou este homem de glória e de honra e colocou debaixo de seus pés todas as coisas. Colocar debaixo de seus pés é uma linguagem figurativa que quer dizer, ou seja, tudo está debaixo do governo do homem. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para governar essa terra. Deus criou o homem para exercer autoridade sobre esta terra, sobre a criação, sobre os animais. Ou seja, os animais estariam debaixo do controle do governo e da autoridade do homem, que é o representante de Deus na terra, o representante de Deus na terra. E Deus colocou toda a sua criação debaixo do governo do homem. O homem foi dotado de governo e de autoridade para exercer governo e autoridade sobre toda a criação, sobre todo o reino animal. Prova disso é que quando Deus fez Adão, Adão deu nome a todos os seres viventes. A todos os seres viventes Adão deu um nome e permanece até hoje. Por quê? Porque Deus deu autoridade e governo, domínio. Deus disse, dominai. Olha a linguagem lá de Gênesis 1, 26 e 27. Deus diz assim, capítulo 1, verso 26 e 27 de Gênesis assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e que este homem governe sobre todas as coisas, que este homem frutifique, multiplique e povoe a terra. Veja só, a linguagem de Deus, a linguagem divina, é que o homem teria autoridade, é que o homem governaria, exerceria autoridade, domínio e governo sobre toda a criação de Deus. Mas, infelizmente, quando a gente olha para a criação do homem, no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, a gente tem o fatídico episódio do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fez este homem de corpo, alma e espírito, este Adão, e de Adão, da costela de Adão, Deus formou Eva, a Bíblia diz, Deus colocou este homem no jardim que Deus havia feito, no Éden, colocou ele lá, e todos os dias, na viração do dia, Deus comungava
com a sua criação, com as suas criaturas, Adão e Eva. Tinha comunhão com Adão e Eva todos os dias. Na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden para ter comunhão com o homem. Deus deu uma ordem para este homem. Deus disse para o homem, para Adão e Eva, os nossos pais, o primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, Deus disse para Adão, Adão, seja obediente à minha palavra. Eis que coloquei tudo debaixo de seu governo, de seu domínio. Eu plantei árvores, eu produzi árvores nesse jardim. E Deus falou a respeito de duas árvores importantes naquele jardim. Deus falou sobre uma árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus diz assim, árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, você não vai tomar, não vai apanhar do fruto e comer, porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. O que infere isso? Certamente morrerás. É que o homem, antes do pecado, antes da queda, o homem era um ser imortal. Deus fez o homem para a imortalidade. Segundo Eclesiastes, Deus colocou a imortalidade no coração do homem. Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para ser imortal. A morte não fazia parte da nossa realidade. A morte não faria parte da nossa realidade. Deus disse, Adão, se você comer do fruto proibido, certamente morrerá. E a Bíblia diz que Adão recebeu esta ordem de Deus. Porém, Adão desobedeceu a ordem de Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz lá em Gênesis 3, que nos conta este episódio fatídico na história da humanidade, é que quando Adão comeu daquele fruto, os olhos de Adão se abriram e Adão passou a conhecer o bem e o mal. Adão não era um ser santo. Adão não foi criado como um ser santo. Adão foi criado em inocência. Adão era um ser inocente, desconhecedor do bem e do mal. E Deus disse, no dia que você comer, certamente morrerás. No dia que Adão comeu do fruto que Deus havia proibido, do fruto da árvore que Deus havia proibido, Adão, ele teve as consequências. A Bíblia diz que os olhos de ambos, de Adão e Eva, foram abertos. A consciência. O homem passou a ter consciência do bem e do mal. E naquele dia fatídico, tenebroso e aterrador, o homem passou a ser um ser mortal. A mortalidade é parte da história da humanidade, porque Adão fez a sua escolha. Como eu disse, aqui volto a repetir, e repito, Deus criou um homem com livre arbítrio. O homem tem a faculdade do livre arbítrio, escolher entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. E nós não tomamos nessas decisões porque nós não acreditamos em Freud, que o homem, na realidade, ele é um ser, né? Ele é um ser que é moldado por aquilo que o rodeia, pela sua circunstância, pelas suas situações. Não. Quando Adão, ele pecou contra Deus. Adão pecou contra Deus no Éden. Tudo estava favorável a Adão obedecer e não desobedecer. Mas Adão escolheu ouvir a sua esposa, escolheu desobedecer. Escolheu desobedecer a ordem de Deus. E em uma afronta deliberada de Adão contra Deus, Adão incorreu no pecado, no erro.
E a Bíblia diz que Adão abriu a porta para que o pecado entrasse na raça humana e fizesse parte da raça humana. E o homem, Adão, ele incorreu nesse pecado e ele se tornou mortal. E a Bíblia diz, e morreu Adão com 930 anos. Adão morreu. Por que Adão morreu? Porque o pecado entrou. O pecado, como quebra de mandamento. O pecado que traz a palavra amartia, errar o alvo. Pecado é uma afronta deliberada a Deus e consequência de escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Nós não somos produtos, não. Nós não somos vítimas. Nós tomamos as nossas decisões deliberadamente, entre o certo e o errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E eu faço as minhas escolhas. Todos nós fazemos as nossas escolhas entre o certo e o errado. Mas o que determina as nossas escolhas somos nós. Não são as circunstâncias que vai determinar eu escolher entre o bem e o mal. Não, são as minhas escolhas. Eu sou um ser responsável. O homem é um ser responsável diante de Deus. E todo ser humano dará contas diante de Deus. Porque a responsabilidade é do ser humano. De cada ser humano é a sua responsabilidade. Então o homem é um ser criado por Deus. Racional, intelectual e moral. E um ser de livre-arbítrio, que toma decisões deliberadamente. O homem pecou, o homem errou, e como ser de livre-arbítrio, que tinha a faculdade do livre-arbítrio, o homem escolheu pecar contra Deus. E o homem que era imortal, para você entender que o homem era um ser imortal, que Deus criou o homem para a imortalidade. O homem passou a ser uma alma, a um ser mortal. Somos meros mortais. E o homem passou a ser um ser mortal. E todo o ser humano, ele está fadado à mortalidade. Mas uma coisa é certa. Há um Salvador que se chama Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. E aqui eu encerro este primeiro dia, esta aula de antropologia, com aqui, pinceladas de soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a amartiologia, que é a doutrina do pecado. Eu encerro esta aula dizendo aqui, nesta tarde, são 33 minutos de aula. Eu quero encerrar cada aula minha, 40 minutos, eu encerro aqui dizendo que é um Salvador. Este Salvador é Jesus Cristo. O homem errou, o homem pecou deliberadamente como um ser que possui uma faculdade de livre-arbítrio, com livre-arbítrio, de decidir entre o certo e o errado. O homem decidiu pecar contra Deus. Mas Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. O homem foi formado, foi criado à semelhança e à imagem de Deus. E quando o homem pecou, essa semelhança foi deturpada. Essa imagem, essa semelhança do homem, ela foi maculada pelo pecado. E o homem, como ser que tem corpo, que é o invólucro da alma. A alma como a sede das emoções, da vontade, das emoções, dos desejos. E o espírito, que é a parte que faz o relacionamento entre o homem e Deus, o espírito como essa parte material do homem, que liga o homem a Deus. O homem morreu espiritualmente. E o homem está morto espiritualmente. O homem está morto espiritualmente. E este homem criado como corpo, alma e espírito, nessa tríplice constituição,
feita a imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança foi deturpada e manchada pelo pecado. E essa deformidade, né? Porque o homem, em sua imagem e semelhança de Deus, ele é um ser que o pecado deformou. O pecado deformou essa semelhança, essa imagem, essa semelhança de Deus na vida, no ser humano. O pecado deformou. Então o homem ele está manchado pelo pecado. A sua natureza é uma natureza pecaminosa. O teólogo Santo Agostinho diz que não existe nada em nós que nos possa tornar, irmãos, nos tornar salvos, ou não pode nos tornar, salvos. Não existe nada em nós que nos possa levar a ser salvos. Todo o nosso ser, ele está pendente para a queda, para a vontade e os desejos de nossa natureza caída. Quando o homem pecou contra Deus, o homem perdeu a semelhança. Ou seja, essa semelhança foi deturpada, deformada, manchada pelo pecado. Aí Jesus vem na cruz do Calvário para morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para restaurar essa imagem de Deus no homem. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Ainda que essa imagem e semelhança de Deus esteja deformada, manchada pelo pecado, eu tenho uma coisa para te dizer nesta tarde. Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e veio para restaurar essa imagem e semelhança de Deus na minha e na sua vida. Veio nos levar e nos religar a Deus. Religião, no latim, é religare, ou seja, ligar o homem de volta a Deus. Somente Jesus pode ligar o homem a Deus. O homem está em pecado, o homem está caído, prostrado. O ser humano sem Cristo Jesus, ele está perdido, ele está caído. Seu espírito está morto, porque o homem, como corpo, alma e espírito, em seu espírito ele está morto. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para religar o homem a Deus, para levar o homem de volta até Deus. E através do sacrifício de Jesus, da aceitação do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo vem habitar no homem. E o Espírito Santo faz esta religação do homem a Deus. E o homem passa a ser um homem espiritual. Quando você aceita Cristo, você é religado a Deus. E uma coisa é certa, é como, meu querido, uma tomada. Imagina um eletrodoméstico. O eletrodoméstico, se a sua tomada não estiver ligada, aquele eletrodoméstico, ele não pode fazer nada, ele está desligado. Mas quando você liga o eletrodoméstico, coloca na tomada e liga, aí ele passa a ter vida. Então tem uma coisa para te dizer. Somente Jesus pode fazer você ter vida novamente e religar você até Deus. Receba esta palavra, esse estudo de antropologia bíblica. O homem como a criação de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Uma boa tarde. Fica com essa nossa primeira aula de antropologia bíblica.
Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.